certo? Vou só esperar mais alguns entrarem. Caso não entrem, a gente as coisas no grupo a respeito daqueles que não puderam de nada. Então, gente, bom dia. A professora Eliane também está aqui, que é intérprete de Libras. Nós vamos começar, tá certo? O nosso conteúdo está todo no Sigeduc já coloquei as atividades. E hoje nós vamos ver o conteúdo, vamos dar início ao conteúdo do gênero conto, e e eu também vou discutir com vocês algumas atividades, tá certo? Tirando dúvidas. Lembrando uma coisa, depois eu vou colocar no grupo de vocês a respeito disso. Essa atividade, ela diz respeito ao conteúdo de hoje, ao conteúdo da próxima terça, certo? Então, vocês não vão conseguir concluir essa atividade hoje, tá bom? Então, mas a atividade ela vai ficar para ser entregue até o dia 17, então vocês têm 15 dias para entregar a atividade, né? Então, terça nós vamos ter mais outra aula, para que vocês possam concluir, tá certo? A atividade. Eu vou só aqui compartilhar a minha tela com vocês. Um instante. Pronto. Todo mundo está conseguindo visualizar os slides? Então, vamos lá. Caso vocês não estejam conseguindo, aí vocês coloquem aí no chat, tá certo? Para eu melhorar aqui. Mas para mim tá legal. Então, vamos lá. Então, nós vamos começar a falar sobre o gênero conto, certo? Que é um gênero simples, né, de se ver, mas é um gênero também muito bom, muito gostoso, assim, eu adoro ler contos, porque vocês vão ver que uma das características do gênero conto vai ser realmente essa brevidade, né? O conto, ele é breve, ele é rápido, né? Então, nós temos aí o quê? O conto é um dos gêneros mais antigos. Então, antes da escrita, os nossos antepassados já contavam, né? Os povos antigos já contavam histórias. É interessante que alguns autores falam, e isso é verdade, que nós precisamos da ficção, né? Nós precisamos de escutar algo, né? De ouvir algo. Então, contar histórias é muito bom, é interessante, né? Só partilhando uma coisa com vocês. Eu tenho uma bebê de 2 anos de idade. Gente, ela tem 2 anos de idade, mas ela adora ouvir histórias, é muito interessante. Então, o ouvir história, o conto, a ficção, a imaginação, a gente poder imaginar, isso é ótimo, é perfeito, né? E o conto faz isso, gera isso, né? E, contudo, o conto também ele tem outras famílias de gêneros. Então, o que são famílias de gêneros? Que seriam isso? O que seria isso? São gêneros que possuem, vamos dizer assim, a mesma sequência narrativa, né? Porque o conto ele é uma narrativa, é uma narração, né, de fatos, e ela também possui uma mesma estrutura discursiva, que a gente vai conhecer hoje. Que estrutura é essa? Tá certo? Então, que famílias de gêneros são essas? Que são conhecidas por nós. São as fábulas. Então, o que seria uma fábula? Uma fábula é quando nós temos uma história
onde animais assumem ações humanas, né? Então, os animais aí são protagonistas da história e possuem características humanas, como falar, ter sentimentos. As lendas, né, que são histórias, as lendas e mitos são histórias de uma determinada região, né? Nós temos, por exemplo, aqui em Natal, muitas lendas, muitos mitos, né? Costuma-se trabalhar muito lendas e mitos no sexto ano. As parábolas, também que são histórias de ensinamento, né? Então, também possuem uma estrutura narrativa, né? E uma estrutura também discursiva, né? Que nós vamos saber que estrutura é essa, certo? Então, as características do conto. É uma narrativa curta, certo? Então, curta em que sentido? Né? Que sentido é esse? Existem vários contistas, né? Na nossa literatura. E um deles, um mais famoso, é Machado de Assis. Contudo, os contos de Machado de Assis, alguns deles são muito longos. Professor, então essa narrativa não é curta, ela é uma narrativa longa. Gente, percebam, essa narrativa curta, não no sentido do tamanho da narrativa, mas no sentido da estrutura dessa narrativa. Quem se envolve dentro dessa narrativa? Então, por que curta? Nós vamos ver que essa estrutura ela vai envolver poucos personagens, o espaço daquela narrativa onde ela acontece é em uma casa, então só tem um espaço, é num parque, então só tem um espaço. O tempo é limitado, ocorre durante um dia, durante uma hora. Apenas um conflito, que a gente vai ver o que é, e um clímax, certo? Possui predominantemente sequências narrativas. Então, o que seriam sequências narrativas? São sequências de ações, certo? Quando a gente fala de sequências narrativas, nós vamos falar de verbos de ação. Eu acordei, me levantei, tomei o meu café, fui à escola. Então, isso é ação, tá certo? Então aí existe uma predominância de sequências narrativas, tá certo? No conto. Contudo, isso não faz margem para também não termos sequências descritivas. Então, eu também posso ter uma sequência descritiva, eu posso descrever algo dentro desse conto, tá certo? Ok? Então, vamos continuando. Qualquer dúvida, coloca aí no chat que eu tiro, tá certo? Olha só a estrutura de um conto. Como ele é rápido, nós vamos ter uma apresentação, como é que esse conto se inicia, aonde estão os personagens, como ele se inicia, então a apresentação do conto. Depois nós vamos ter um aumento da tensão. O que seria aumento da tensão? Seria um conflito. Pode perceber que toda história, ela tem um problema. Que seria esse conflito? Um problema, certo? Então, aumento da tensão aí. O clímax é quando esse problema chega ao seu auge, certo? Quando ele chega ao seu ponto mais alto, esse problema ficou um problemão, vamos dizer assim, nós vamos chamar de clímax. O desfecho vai ser essa resolução desse problema. Então, como foi que ele se resolveu, né? E a resolução é o final da história, né? Como essa história foi concluída. Ah, aqui é Os, desconectado. os contos também possuem subcategorias, como os contos fantásticos ou maravilhosos. Contos de fadas, ensinar a professora com conto de fadas. Contos. Os contos, tá certo? Ela não se classifica o conto como a categoria inteira, tá certo? Então, os contos, eles também possuem suas subcategorias. Então, o conto de fadas, aí tem uma subcategoria. Os contos fantásticos, que são maravilhosos de se ler, e também são maravilhosos os nomes deles. Os contos de suspense, né? Existe aluno aí que gosta de conto de suspense. Os contos policiais também, né? Então, são subcategorias de contos. Como exemplos de contos de suspense, temos o contista Edgar Allan Poe, que foi o maior especialista no assunto. Então, se nós tivéssemos na
sala de aula presencial, nós iríamos ler, eu ia pedir para que vocês lessem alguns contos de Edgar Allan Poe, que são ótimos. Ele vai ser especialista no conto de suspense. Vocês estão vendo aí uma imagem dele, que foi um desenho, uma caricatura, e vocês veem aí um animal. O nome desse animal é um corvo. Ele escreveu esse conto chamado O Corvo, mas são contos longos, de tamanho, com toda a sua estrutura, tem poucos personagens, o espaço é reduzido, o ambiente onde circula o conto, onde acontece a história é reduzida, existe só um clímax. Então vamos lá. Por fim, atualmente, outra subcategoria de contos que vem crescendo vertiginosamente é o microconto. Olha só, o microconto é um conto bem reduzido, né? Então, olha só esse conto. Apaixonado, ele chegou todo meloso e começou a dizer-lhes doces palavras. A moça fugiu, apavorada, era diabética. Percebam aí, bem interessante, né? Esse microconto, percebam que ele é um conto reduzido, por isso que ele é chamado de microconto, mas ele tem ações, olha só. Ele chegou, ele começou a dizer palavras doces, a moça fugiu, tá certo? Então percebam que aí nós temos uma sequência de ações, então nós temos aí a predominância da sequência narrativa. Professora, se nós fôssemos falar aí sobre aquela estrutura que a senhora explicou aí, de apresentação, de conflito, de clímax, de resolução e de fim. Como estaria dentro desse microconto? Olha aí, apaixonado ele chegou. Então, nós temos aí o início, a apresentação do conto. Todo meloso e começou a dizer-lhes doces palavras. Então, a partir daí, nós já vai sinalizar no conto que vai começar o problema, certo? Então, a gente já tem aí o início de um conflito. A moça fugiu, apavorada. Então, a moça fugiu aí, nós teríamos o quê? Nós teríamos o clímax, né? A fugida dessa moça. Apavorada a forma que ela estava, né? Era diabética. Então, nós temos aí a resolução e o final do conto, ok? Então, era uma vez aí, porque nós vamos para o nosso conto, que está lá no Sigeduc, tá certo? Mas eu vou ler junto com vocês. Pronto, então nós temos aí o nosso conto. O nome desse conto chama-se Fita Verde no Cabelo. Gente, esse conto é perfeito. É um conto maravilhoso de Guimarães Rosa. Muito bom, vocês vão adorar esse conto. Eu vou ler com vocês e, junto com eles, eu vou explicar a atividade, certo? Por quê? Porque ele diz respeito à atividade, tá bom? Ele faz parte da atividade. Após vocês lerem o conto, vocês vão resolver a atividade. Percebam que nos slides nós temos aí apenas uma introdução, tá certo? Sobre o gênero conto. Nós ainda vamos continuar, nós ainda vamos nos aprofundar, vamos ver outros contos. Eu vou disponibilizar para vocês outros contos, tá certo? Por isso que na próxima aula eu vou continuar, tá certo? Tem um assunto aí que está dentro também do conto. Aqui foi só uma introdução, só para que a gente compreendesse o quê? Que os contos faz parte da nossa vida. O ato de contar faz parte da nossa vida. Desde os nossos antepassados, com a linguagem que era oralizada, né, não havia escrita, e após com a escrita, existe também uma ascensão do gênero, tá certo? Então, os contos, ele faz parte da nossa história, certo? Desculpa. Então, vamos lá. O nome desse conto se chama Fita Verde no Cabelo. Gente, uma das características fortes do conto é a imaginação, é a ficção. Quando eu aceito ler um conto,
eu vou aceitar, vamos dizer dessa forma, com o que o autor do texto me propõe, tá certo? Então, eu vou fazer um acordo, essa é a palavra. Eu faço um acordo com o autor do texto, com o que ele me propõe. Professora, isso aqui que eu estou lendo no conto não existe. Não existe, é verdade, na vida real, mas como característica do conto, ela existe, tá certo? Você fez um acordo com esse autor, tá certo? Então vamos lá. Fita verde no cabelo, de João Guimarães Rosa. Percebam que aí existe um subtítulo chamado Nova Velha História. Então, por que será que ele diz isso, né? Nova Velha História. Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem menor, com velhos e velhas que velhavam, homens e mulheres que esperavam, e meninos e meninas que nasciam e cresciam, todos com juízo, suficientemente, menos uma meninazinha, a que por enquanto, aquela, um dia, saiu de lá com uma fita verde inventada no cabelo. Então aí a gente já tem uma sinalização do autor porque o título do texto se chama Fita Verde no Cabelo. Sua mãe mandara com um cesto e um pote a avó, que a amava, a uma outra e quase igualzinha aldeia. Fita Verde partiu, então, olha só, Fita Verde não apenas usava uma fita verde no cabelo, mas o nome dela também era Fita Verde. Fita Verde partiu, sobre logo, ela a linda, tudo era uma vez. O pote continha um doce em calda, e o cesto estava vazio, que para buscar framboesas. Daí que, indo no atravessar o bosque, viu só os lenhadores, que por lá lenhavam, mas o lobo nenhum, desconhecido nem peludo, pois os lenhadores tinham exterminado o lobo. Então, ela mesma era quem se dizia: vou a vovó com cesto e pote, e a fita verde no cabelo, o tanto que a mamãe me mandou. A aldeia e a casa esperando-a acolá, depois daquele moinho que a gente pensa que vê e das horas que a gente não vê que não são. E ela mesma resolveu escolher tomar este caminho de cá, louco e longo, e não outro encurtoso. Saiu atrás de suas asas ligeiras, sua sombra também vinha-lhe correndo, em pós. Divertia-se com ver as avelãs do chão não voarem, com inalcançar essas borboletas, nunca em buquê nem em botão, e com ignorar, se cada um em seu lugar, as plebeinhas flores, princesas incomuns, quando a gente tanto por elas passa. Vinha sobejadamente. Demorou para dar com a avó em casa, que assim lhe respondeu, quando ela toque-toque bateu. Quem é? Sou eu. E Fita Verde descansou a voz. Sou sua linda netinha, com cesto e pote, com a fita verde no cabelo, que a mamãe me mandou. Vai, a avó, difícil, disse, puxa o ferrolho de pau da porta, entra e abre. Deus te abençoe. Fita Verde assim fez, e entrou e olhou. A avó estava na cama, rebuçada e só. Devia, para falar agagado e fraco e rouco, assim de ter apanhado um ruim defluxo, dizendo: depõe o pote e o cesto na arca e vem para perto de mim, enquanto é tempo. Mas agora Fita Verde se espantava, além de entristecer-se, de ver que perdera em caminho sua grande fita verde no cabelo atada, e estava suada com enorme fome de almoço. Ela perguntou: vovozinha, que braços tão magros os seus e que mãos tão trementes? É porque não vou poder nunca mais te abraçar, minha netinha. A avó murmurou. Vovozinha, mas que lábios! Ai, tão arroxeados!
É porque não vou nunca mais poder te beijar, minha neta. A avó suspirou. Vovozinha, e que olhos tão fundos e parados nesse rosto encovado, pálido? É porque já não estou te vendo. Nunca mais, minha netinha. A avó ainda gemeu. Fita Verde mais se assustou, como se fosse ter juízo pela primeira vez. Gritou: Vovozinha, eu tenho medo do lobo. Mas a avó não estava mais lá, sendo que demasiado ausente, a não ser pelo frio, triste e tão repentino corpo. Então, acabou aí o conto. Então, percebam aí que este conto, né, de Guimarães Rosa é um conto curto. Nós vamos perceber aquelas estruturas, né? Inicia-se o conto aí com a mãe, né? Falando da aldeia, né? De homens de velhos e velhas que velhavam, né? Essa brincadeira que Guimarães Rosa faz, né? Com esse jogo de palavras, que nós vamos ver como é que se chama isso, tá certo? Hoje. Percebemos também que tudo se inicia dessa forma, e é interessante perceber que no conto, o autor diz que, o narrador nos diz que todos tinham juízo, menos quem? Menos ainda Fita Verde no cabelo. Então, Fita Verde no cabelo, tanto a fita que ela usava no cabelo era verde, mas o nome dela também era Fita Verde no cabelo. Então, a complicação ela vai começar quando? Quando a mãe manda a menina para casa da avó. Contudo, a menina, percebam que não existe lobo, tá certo? Na história. Percebam também que a menina escolhe o caminho curto, escolhe o caminho longo, perdão, né? Não o caminho curto, como em outras histórias que nós já lemos. E chegando na casa da avó, começa aí o clímax da história, né? Então, o clímax se termina mesmo, né? Chega ao seu auge, quando a menina diz, vovozinha, eu tenho medo do lobo. Mas como ela diz, vovozinha, eu tenho medo do lobo, se não havia lobo? Aí a gente pode se perguntar, né, no conto, a respeito disso, quem é esse lobo do conto mesmo, né? E o conto termina com a menina sozinha e com a morte, né, da avó, que eu não deveria nem terminar, né, o conto, porque senão vocês não vão ler. Então, vocês releiam este conto e percebam que ele traz dentro dele várias coisas importantes, certo? Ele vai trazer alguns pontos que eu vou citar aqui, certo? Quero que vocês percebam esses pontos, mas vou desde já dizer para que vocês os percebam melhor. Percebam que fala que a menina não tinha juízo, mas no final do conto, a partir do fato desse encontro com a avó e que ela diz que não tem medo mais do lobo, ela começa a ter juízo, tá certo? Então, no conto, quem é que tem juízo? São aquelas pessoas que não estão na ficção, não acreditam, vamos dizer assim, nos sonhos, né? As pessoas que não acreditam nos sonhos, a partir disso, começam a sentir medo do lobo, né, que é o real, vamos dizer dessa forma. Vamos perceber que essa menina, que essa garotinha Fita Verde no cabelo, é como se ela só vivesse no mundo infantil, né, como se ela fosse tão criança e só vivesse nesse mundo infantil. Quando ela perde a fita no cabelo, quando ela se encontra com o lobo, que nós vamos saber que lobo é esse, que ela tem medo, com a morte da avó, que ela se encontra com a morte, ela passa a ter juízo. Então, essa garota passa a ter, vamos dizer assim, passa a sair da infância para o adulto, porque ela começa a enfrentar, vamos dizer dessa forma, os problemas reais que antes ela não enfrentava. Então, perceba que esse conto aí, que visualmente, quando nós lemos, nós achamos que é um conto infantil, que é um conto de fadas, contudo, ele não é um conto de fadas, ele é um conto que traz várias realidades humanas, né, que nós podemos entrar na realidade humana mesmo. A questão da saudade,
a questão dos avós, mas muito mais do que isso, né? Como nós lidamos com essa morte, né? Daqueles que nós amamos, tá certo? Então, vamos lá para as nossas questões. Tá bom o áudio, gente? Melhorou? Queria só que vocês me respondessem, porque eu vou passar para a atividade. Ok, obrigada, Caio. Então vamos lá para a nossa atividade. Essa atividade, como eu falei para vocês, está lá no Sigeduc, certo? Vocês deverão entregá-la até o dia 17, contudo, não conseguirão concluí-la, porque na próxima terça eu ainda darei outro conteúdo, certo? A respeito dela. Então, olha só, nós já lemos o conto, eu espero que vocês o leiam de novo em casa, com mais calma, certo? Então, após a leitura do conto, Fita Verde no Cabelo, responda as questões. Por que o conto recebe o subtítulo Nova Velha História? Então, por que será que o narrador diz que esse conto é uma nova velha história? Por quê? Certo? Acho que eu até falei um pouquinho, tá bem fácil essa questão. Após a leitura do conto, qual outro conto infantil nos faz lembrar a história? Então, aí está bem claro, né? Que existe um fator que Guimarães Rosa usa, que nós vamos estudar depois, mas eu vou dizer o nome dele, tá certo? Só para que a gente compreenda, que se chama intertextualidade. Então, o que seria isso? É quando eu leio um texto e me faz lembrar de outro texto. Então, essa história aí, de Fita Verde no Cabelo, me faz lembrar uma história infantil, um conto de fadas, né, infantil. Então, que história é essa? Retire do texto trechos que diferenciem Fita Verde no Cabelo de Chapeuzinho Vermelho. Então, acabei dizendo aí que história é essa, né? Então, nós já sabemos que Fita Verde no Cabelo faz uma intertextualidade com quem? Com Chapeuzinho Vermelho. Nessa questão, vocês vão me dizer trechos que não são semelhantes, certo? Coloca lá o que é diferente, o que tem em Chapeuzinho Vermelho, que não acontece em Fita Verde no Cabelo. Retire do texto trechos que aproximem Fita Verde no Cabelo de Chapeuzinho Vermelho. Então, aí vocês vão retirar trechos que aproximam, certo? Percebam que possa ser que esses trechos não sejam idênticos, mas eles aproximam da história de Chapeuzinho Vermelho, certo? Ok? Tá bem simples mesmo essas questões, tá? Bem fácil. 2. A literatura de Guimarães Rosa é caracterizada pela presença frequente de neologismo. Retire do texto 3 exemplos. Então, o que seria neologismo? Neologismo, olha só o nome, neologismo, palavra nova, certo? Então, são palavras que o autor, que o narrador cria, certo? Então, ela pode ser, aí tem uma explicação, né? Ela pode ser uma palavra ou expressão nova, formada no interior da língua, ou importada de outro sistema linguístico, ou ele pode ser uma palavra já existente na língua, mas que tem uma nova acepção, certo? Vamos ver lá só um exemplo, tá certo? Vou dar só um exemplo para vocês. Só para que vocês entendam. Olha só, lá no início ele diz assim, ó, com velhos e velhas que velhavam. Existe esse nome velhavam? Não, ele faz um verbo aí, né?
velhos, ele cria desse substantivo velhavam, que é um verbo, né, uma nova categoria. Contudo, esse nome velhavam aí não existe, tá certo? Então, isso aí é um neologismo, certo? Uma nova criação de palavras, ok? Aqui é só um exemplo para que vocês retirem mais, tá certo? Do texto. Então, vocês vão retirar outros exemplos. Vamos voltar lá. Pronto. A questão 3 é essa questão que eu disse para vocês. Esse conteúdo nós só vamos ver terça próxima, tá certo? Então, vocês não vão conseguir resolver essa questão. Contudo, se vocês quiserem tentar, podem tentar, certo? Mas só a concluam mesmo na próxima terça. Sobre os efeitos de sentido, eu explico o sentido conotativo dos trechos do conto. Então, na próxima terça, nós vamos ver sentidos, o sentido conotativo e o sentido denotativo. Então, eu tirei aí 2 trechos do texto. Fita verde partiu, sobre logo, ela linda, tudo era uma vez. Então, qual o sentido conotativo aí desse trecho? Vovozinha, eu tenho medo do lobo. Então, qual o sentido conotativo aí desse texto? Certo? Dúvidas? Quero ouvi-los agora. Ou lê-los. Vocês podem dizer as dúvidas de vocês. O texto, percebam que a atividade ela está bem simples, tá certo? Eu coloquei para vocês aí no bate-papo o link da lista de chamada, certo? Vocês assinam. Eu também vou colocar no WhatsApp essa lista de presença também. Pronto. Agora eu quero ouvi-los ou lê-los. Tem alguma dúvida? Tá bem simples, né, gente? Tá no chat, mas eu também vou colocar, Fabiana, no WhatsApp, certo? De vocês? Daqui a pouco eu vou postar. A gente terminando essa aula aqui, eu já coloco, certo? Aí vocês assinam. A lista de presença é em formato do Google Forms, certo? Aí vocês só clicam lá, se vocês são do primeiro A ao primeiro B, eu vou colocar no WhatsApp, certo? Lembrando que essa aula ela está sendo gravada, só que ela só vai ser disponibilizada para os demais, né, aqueles que não puderam estar hoje, apenas depois das 11 horas, tá certo? Então vai demorar um pouquinho, mas eu vou colocar todas as informações lá, certo? E aí, Eliane, você que é a nossa intérprete, como foi? Eliane? Acho que ela não está me ouvindo, acho que ela saiu. Não, ela Oi, está Tiana, aqui eu estou ainda. ouvindo, é porque estava desligado. Pronto, como é que foi? É Deu muito bom o certo? texto, vai dar para trabalhar muito bem com o Eric, Ok, viu? certo. Uhum. Então, gente, nós vamos encerrar, porque eu ainda vou colocar algumas coisas no WhatsApp de vocês, tá certo? Eu estarei até às 11 horas respondendo as dúvidas via WhatsApp, tá bom? E eu vou colocar algumas informações, só para que eu não adentre na sala de aula de outro professor, tá certo? Então é isso. Muito obrigada, fiquei muito feliz mesmo por vê-los, tá certo? Acho que foi uma das formas da gente poder se ver, né, e se encontrar. E nós vamos fazer isso, tá certo? Mais vezes, tá bom? Pode responder, vocês fazem da mesma forma, tá certo? Ou envia pelo Word, ou podem tirar uma foto do caderno de vocês, tá certo? Mas os envios vocês podem responder até o dia 17, tá bom? Então é isso. Bom dia para vocês, boas aulas, né? Boa aula ainda que vocês ainda vão ter
aula até, acho que até às 10, né? Vocês ainda terão aula, até às 11, eu não sei. Mas bom dia e a gente vai se ver mais, tá certo? Então, qualquer dúvida, Bom vocês dia. podem ir no meu privado, tá bom? Oi? Tchau. Muito obrigada, Tiana. Tchau. Eliana, a gente pode conversar no privado, tá Tá, certo? ok. Tchau, gente. Um cheiro bem grande.